Pessoal, agora que temos duas máquinas virtuais aqui instaladas, né, em nosso sistema aqui do Proxmox, nosso virtualizador, eu vou adicionar um disco, tá, um disco local, tá, nesse servidor, para que possamos fazer o backup, tá, dessas máquinas virtuais, né? Então vamos simular hoje aqui um backup, né? Depois vamos deletar essa máquina virtual, depois iremos voltar a esse backup, tá? Então, no meu virtualizador aqui, como eu estou virtualizando o Proxmox, eu vou adicionar um disco de 100 GB, tá? Um disco de 100 GB. Você pode, caso você esteja usando aí o VirtualBox, adicione um disco também. E se for uma máquina real, ou você vai adicionar esse disco via baia, né? Ali tem na frente dos servidores, se você estiver usando esses servidores de baia, você vai acoplar ali um disco e vai fazer aqui a montagem dele dentro do Proxmox. Pode ser também um case externo, tá? Via USB aí, tanto faz. Então eu vou adicionar aqui na tela ao lado mais um disco de 100 GB, tá? E vou dar um adicionar. Agora aqui no nosso ambiente, eu vou vir aqui em aula 01, vou clicar em discos. Veja que temos já aqui um disco de 100 GB, tá? Eu vou minimizar essas opções para não ficar tantas informações aqui para nós. Lembrando que os dois primeiros discos a gente fez a instalação do Proxmox via RAID 1, tá? Esses 4 discos aqui a gente criou o nosso Pulse FS para armazenar ali os discos da VM, tá? Em produção. Tem esse disco que eu acabei de adicionar, tá? Como que eu vou adicionar ele dentro do Proxmox? Eu vou vir aqui em modo diretório, vou fazer em modo diretório, criar diretório, ele já puxa para mim aqui, tá? Se para você não puxar essa informação e você adicionar um disco aqui dentro, quer dizer que teu disco está com partição, tá? Muito provavelmente esse disco ele não está limpo. Como que você limpa um disco? Vou clicar novamente aqui em disco, vou selecionar o meu disco, muito cuidado, tá? Para você não selecionar um disco errado aqui. Eu vou dar um wipe disk, tá? Que é uma função que eu consigo formatar e limpar esse HD. Ele mostra para mim 100 GB ali. E aqui eu já fiz o processo simulando caso ele não tenha aparecido aqui em diretório, tá? Eu vou usar o ext4 mesmo e vou colocar o nome de backup, tá? Só pra gente ter essa informação ali mais fácil. E deixei também adicionado ali para provisionar esse disco automaticamente assim que estiver disponível. Já está subindo para mim aqui na esquerda, tá? O disco backup. Já subiu. Podemos ver aqui, ó, que esse disco tem um total de 100 GB, né? Mas perceba que esse disco também aqui ele puxa para mim parte de container, ISOs. A gente não quer isso, porque o nosso pool de ISOs definimos que é o local, né? Então vou ver aqui em Data Center, tá? Storage. Em cima do nosso novo disco, vou clicar 2 vezes. E aqui eu vou tirar algumas opções. Por exemplo, ISO imagens. Então ele não vai permitir eu subir ISO imagem, mensagem template de container e por aí vai, tá? Vou tirar somente essas opções e vou dar um OK. Então agora se vimos em backup, sumiu, tá? Aquelas opções. Eu vou vir aqui na nossa máquina Debian, tá? Eu vou fazer um backup dela. Vou vir aqui em backup e vou mandar fazer um backup agora. Aqui ele mostra para nós qual é o storage, tá? O modelo, né? O modo aí, na verdade, de backup, assim, snapshot, tá? Notification auto. Vou deixar para comprimir e vou colocar aqui o e-mail. Tá? Vou colocar o e-mail e vou mandar fazer. E aqui ele começa a dar o resumo para nós, tá? Em log aí, o que ele está fazendo em tempo real. E aqui vai muito do teu ambiente, né? Se você tem um ambiente aí tudo rodando com SSD Enterprise, você tem de repente uma rede, né, de 10 GB, uma rede isolada para fazer backup também. Então isso aí conta muito aí nessa somatória no final. E aqui já finalizou, tá, pessoal, a tarefa, tá ok. Onde podemos ver esse backup? Eu posso estar dentro do Debian aqui, dentro da minha VM. Eu sei que tem um backup aqui, mas eu posso vir também dentro do nosso backup, tá? Clicar em backups. Então já temos aqui o nosso backup do nosso Debian, tá? Vou fazer o seguinte, tá? Para a gente poder fazer uma simulação. Vou desligar essa máquina Debian, dar um shutdown -H now. Vou desligar ela e vamos deletar essa máquina, tá? Vamos fingir que deu algum problema ali, simular alguma situação. Vou vir aqui em More, à minha direita, Remove. Vou colocar o ID dessa VM, vou mandar fazer um purge aqui e um destroy. Vou mandar remover. Ela removeu, não está lá, porém ela está aqui em backup, tá? Vou clicar aqui em cima de backup e vou mandar fazer um restore, tá? Aquela pergunta, né? Aqui a gente tem a origem e o storage.
Vai mandar para Storage ZFS, né? E aqui não vou pôr limite de banda nem nada. E já vou mandar startar ela assim que fazer o restore. Que ele começa o processo novamente. Vejam que à minha esquerda ali já subiu aqui a VM101, que é o nosso Debian, né? Então vamos aguardar aqui finalizar o processo. Vamos acessar essa VM, ver se está tudo certo, para a gente validar se o nosso backup realmente está ok. E aí que vai uma dica, pessoal, importante aí, falando em backup restore, que é o que? O que eu não vejo o pessoal fazendo. Pelo menos que você tenha uma documentação, pelo menos uma vez por semana, ou que seja uma vez por mês, ou uma porcentagem em cima do seu volume de VM, que você faça esses testes, tá? de restore referente aos seus backups. Porque se você confia que está funcionando, mas não testa, e de repente você precisa usar por conta de algum desastre, e aí você vai ter a surpresa que realmente o seu ambiente não estava de acordo com aquilo que tu imaginava, tá? Então é sempre bom a gente testar para ver se está tudo funcionando. Que finalizou, ele já subiu para mim o Debian, tá? Inclusive com as tags aqui que fizemos. Eu vou logar aqui no sistema, vou dar um ping para fora, veja que está tudo certo, né? Se eu tivesse criado uma pasta aqui e feito um backup, né, para a gente testar um antes e depois, ele também, a pasta estaria aí. Então é bem simples essa parte de adicionar um disco externo, tá, a um Proxmox, desse modo aqui que é usando o job do Proxmox. Tem uma outra forma de fazer, que é o que? Já temos o nosso disco de backup aqui, por exemplo, tá? Só um case aqui rapidinho. Você tem o seu disco de backup, só que você quer levar esse disco para um outro Proxmox, né? Por acaso se você vai parar de usar esse Proxmox ou algo do tipo, você quer levar esse disco para outro lugar. Você não pode fazer de forma alguma espetar o disco lá no teu servidor e tentar adicionar ele em modo diretório, que ele não vai aparecer. Lembra que quando tem particionamento, ele não aparece aqui no modo padrão? Ele tem particionamento já. Então você precisa fazer a montagem desse disco. Você vai inserir o disco, tá? Você vai entrar no ambiente core aqui do Proxmox, tá? E vai montar ele dentro do FSTab. Você vai montar ele aqui dentro, tá? Por padrão, ele é montado dentro do MNT PVE. Podemos ver que temos na verdade no nosso disco backup aqui dentro. Você pode montar ele dentro desse diretório, tá? E após fazer a montagem dele, ele não vai aparecer aqui ainda. Você precisa vir em Data Center, vir aqui em Storage e adicionar esse Storage manualmente. Você pode adicionar em modo diretório mesmo e usar aqui o VZDump Backup File, tá? Aqui você põe o nome, por exemplo, Backup, um exemplo, e aí você passa aqui onde está o caminho, tá? O node, onde você vai subir, se você tiver um cluster, etc. E prossegue aqui com o procedimento. Então, é desta forma aí, basicamente, que você faria uma montagem em outro servidor, este HD aqui, tá? Por hora, vamos deixar esse HD montado no nosso PVE, tá? Para futuros testes, a gente precisa fazer. Esse HD já está disponível, mas é dessa forma aí, basicamente, que funciona.